Fala, galera! Sou Luiz Carlos, professor de português, e aqui estamos com mais um videozinho para tratarmos de mais uma questão da prova Enem de língua portuguesa, que faz parte do componente, da área de linguagens e suas tecnologias. Pois é, vamos lá. Só para nós relembrarmos, o componente de língua portuguesa, juntamente com educação física, literatura e artes, correspondem à grande área da linguagem e suas tecnologias. Para o componente de língua portuguesa e para essa grande área, várias competências são exigidas de você, né? Para isso, nós estamos realizando questão a questão, para que você possa, então, entender as minuciosidades da realização, da construção das ideias a partir da realização de uma prova do Enem. Não podemos também, de forma nenhuma, deixar de levar em conta que, para a prova do Enem, por exemplo, dentre as várias competências que são, e habilidades que são exigidas, nós temos o tratamento sempre do discurso, ou seja, do texto. Então, diversos gêneros textuais são cobrados nessa avaliação. E, a partir deles, são também exigidas do candidato habilidades de leitura, como compreensão e interpretação de texto, duas atividades metacognitivas diferentes, e também questões relacionadas, por exemplo, a aspectos linguístico-gramaticais, a nossa famosa gramática. Sempre do ponto de vista do uso da língua, como é que nós usamos a língua portuguesa a partir dos gêneros, dos textos que nós elaboramos. Para isso, então, vamos à questão desse momento, que é a questão 14 da prova Enem do ano de 2020. Vocês vão observar que essa questão ela faz referência a um ponto importante da área de linguagens, que diz respeito a movimentos artísticos, a construção da arte, a arte como manifestação humana. A gente também sempre vai lembrar, sempre vale recordar que a arte, a produção artística sempre está vinculada a um momento histórico, a um momento econômico, a um momento político e carregada de ideologia. É o que a gente visualiza exatamente nessa questão, cobrada lá na prova do Enem. Acompanhem comigo. Primeiro texto, texto 1. No texto 1 a gente vê uma fotografia. Observamos um animal, um bezerro, em sua visão externa e, no segundo plano, a parte interna do animal. É como se o animal tivesse dissecado. Então a gente vê a parte interna do corpo do animal no fundo da imagem, no fundo da fotografia. Obviamente, trata-se de um animal empalhado. Abaixo dessa fotografia existe uma legenda. Então prestem atenção. Nunca, jamais deixem de ler todo o componente que participa do texto. O seu título, a fonte ou referência, a legenda. Observem, façam uma leitura da imagem adequada, de modo que você consiga compreender o que está sendo proposto. Então, abaixo da fotografia, nós temos, então, uma legenda. Vamos lá. Hist, D, o nome do autor, Mother and Child, ou Child, Bezerro Divino em duas partes. 1029 por 1689 e 625 milímetros. 1993, o ano de divulgação dessa obra, de publicação dessa obra. Vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído. Esses são os componentes que fazem parte desta obra, cuja foto a reproduz. Esse é o texto 1. Texto 2. O grupo Jovens Artistas Britânicos, YABS, que surgiu no final da década de 1980, possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período da recessão, por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangue e legumes.
o que expressava os detritos da vida, e uma atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz. Esse texto 2, né, foi extraído lá de damianhist.com em 15 de julho de 2015 e foi escrito por Partin. Tudo sobre a arte, Rio de Janeiro, editora Sextante, ano de 2011. Temos, portanto, dois textos. O texto 1 corresponde a uma obra de arte e o texto 2 a uma descrição, né, do grupo que promove esse tipo de obra de arte. Como a gente não pode deixar de levar em conta, todas as vezes, então, que vamos analisar peças artísticas, né, peças voltadas para o componente de desenvolvimento da arte, os objetivos do artista, o período histórico em que foi produzido, o material de que é constituído, as questões políticas e econômicas envolvidas, todo esse arcabouço contextual deve ser levado em conta quando analisamos uma peça artística. Considerando as informações que o texto 1 nos fornece e as ideias que também estão contidas no texto 2, nós iremos associar essas duas ideias, né, desses dois textos, numa espécie de intertextualidade, de diálogo intertextual, assim como já vimos, já tratamos em vídeo anterior, e tentar realizar a questão. Vamos a ela. A provocação desse grupo, né, do Grupo Jovens Artistas Britânicos, gera, então a gente tem lá a provocação desse grupo, gera um debate em torno da obra de arte pelo ou pela recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos na história moderna. Então vejam, o debate gerado por esse grupo, né, em torno da arte ocorre por meio de uma recusa a crenças, convicções, valores morais, pelo frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos, pela economia e problemas financeiros gerados pela recessão, que tiveram grande impacto no mercado, pela influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos de 1990, ou pelo interesse em produtos indesejáveis que revela uma consciência sustentável no mercado. Então, qual destas quatro alternativas melhor explica e justifica a produção artística apresentada pelo grupo londrino, né, dos jovens britânicos, londrino não, pelos jovens britânicos, na perspectiva que eles trazem de compreensão dos aspectos que lhes são importantes no movimento artístico. Analisando alternativa por alternativa, a gente sempre vai levar em conta o seguinte: o texto nos dá pistas, né, para poder compreender a questão proposta. E também é possível a gente levantar inferências a respeito daquilo que a gente observa, tendo em vista o texto, né, a que nós temos acesso. Diante de inferências e também de inferências de conhecimento de mundo e também das informações que os dois textos trazem, então nós vamos analisar apenas uma questão como a correta, aquela que corresponde ao gabarito. Dentre elas, então, letra A. Então, esse movimento, né, ele busca, né, ocorrer na obra de arte pela recusa a crenças, convicções e valores morais, estéticos e políticos na história moderna. O texto 1 e o texto 2 apresentam alguma pista de que existe uma recusa a crenças, valores morais, estéticos e políticos? Nós identificamos isso no texto? Não. Nem no texto 1, nem no texto 2 existem pistas que nos levam a marcar uma alternativa como essa. Então, se o texto não me apresenta pistas, eu elimino a alternativa. Vamos para a letra B. Frutífero arsenal de materiais. Então, frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Vamos pensar? Aqui é lógico que existe ali uma metáfora, né? Frutífero arsenal. Arsenal, não um arsenal de armas, mas de materiais em que os artistas fazem uso
para construir as suas obras de arte. Quando nós analisamos a legenda da foto, a gente descobre que essa fotografia, por exemplo, né, essa obra representada na fotografia, ela é formada por vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, aço inoxidável, tem aqui um bezerro e solução de formaldeído. Então, existe aqui uma diversidade de materiais? Existe. Esses materiais, eles constituem o objeto, a obra de arte? Sim. Então, vejam, na letra B, a gente tem ideias que estão sendo apresentadas no corpo do texto. Ideias que estão sendo sinalizadas para a gente no corpo do texto. Então, eu tenho essas ideias aí presentes? Tenho. Então, aparentemente, a letra B seria o meu gabarito. Vamos terminar de analisar a questão? Letra C. A obra se faz por meio da economia e de problemas financeiros gerados pela recessão, que tiveram grande impacto no mercado. Aqui, recessão, né, é feita a referência nesse texto. Né? A recessão citada lá no texto 2. Vejam, o trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período da recessão, por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefante, sangue e legumes. Mas vejam lá, o objetivo deles é fazer uma crítica, né, uma referência à economia e problemas financeiros. Esse é o objetivo do grupo? Não, o objetivo do grupo é levar a pensar sobre a vida, né, sobre os detritos da vida, sobre a existência, sobre a efemeridade da vida e do tempo. Então, eu vou eliminar a letra C. Letra D. Influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos de 1990. Meus queridos, vocês que estudam literatura sabem que os estilos pós-modernos não surgiram nos anos 90. Surgiram pós-Segunda Guerra. Né? Segunda Guerra Mundial lá em 1900, né, terminou ali por volta do ano de 1945. Então, nós temos um período, né, de produção pós-moderna ali vinculado com praticamente a terceira Revolução Industrial. Então, não corresponde aos anos 90, é anterior aos anos 90. Então, essa alternativa demanda nosso conhecimento de mundo, em história, em literatura. Elimino a alternativa. E vamos para a letra E. Interesse em produtos indesejáveis, que revela uma consciência sustentável no mercado. Se os produtos são indesejáveis, então eles não estão no mercado. A gente tem uma contradição dentro da alternativa. Além disso, o objetivo do grupo não é mostrar interesse pelos produtos para sinalizar aí uma consciência de sustentabilidade. Eles querem, principalmente, promover humor e, além do humor, o desejo do grupo também é o de levar a pensar sobre a vida, né? Levar a pensar sobre a existência humana, sobre a existência das coisas vivas. Então, eu elimino exatamente a letra E, porque as ideias que estão sendo assinaladas nessa alternativa não contemplam, né, não estão contempladas nem no texto 1, nem no texto 2. Automaticamente, a alternativa que nos serve como gabarito para essas questões diz respeito à letra B. A letra A, C, D e E são os distratores, são aquelas alternativas que não estão vinculadas diretamente com a questão correta dessa atividade. Meus queridos, apareceu uma atividade, apareceu um texto, apareceu uma referência a uma obra de arte, atenção à contextualização dessa obra de arte. Vamos usar os nossos conhecimentos de mundo, né, para compreender a obra de arte e automaticamente realizar uma boa questão. Deixo aqui um abraço para todo mundo. Eu e o Te Ensina estamos ligados junto com vocês. Até nosso próximo vídeo. Um beijo!